Olá, seja muito bem-vindo ao nosso módulo de gestão do conhecimento. Nesse módulo, eu vou te ensinar como é que você administra o conhecimento, as informações. Gestão do conhecimento é diferente de só estudar. Estudar não é sinônimo de que você está aprendendo. Então, se você quiser de fato aprender, você precisa aprender a gerir a informação, gerir o conhecimento. Isso sim te dá a capacidade de você conseguir aprender e aplicar o conhecimento. Então, gestão do conhecimento é muito usado, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, né? Tem pessoas que são profissionais em gerir conhecimentos, em mapear informações e são profissionais que são contratados para poder fazer filtragem de informações, por exemplo, em empresas. Então, ajuda muito, principalmente no mundo onde está cheio de informações e as pessoas estão se perdendo com tanta informação. Você precisa aprender a gerenciar. Na parte de gestão do conhecimento, a gente usa também o mapa mental. A ferramenta de mapa mental. Quando você faz a gestão do conhecimento aplicando mapas mentais, você desenvolve aí várias habilidades mentais. O mapa mental, dentro da gestão do conhecimento, ele ajuda você a desenvolver análise. Você aprende a analisar cada conteúdo de forma mais profunda, como que aquela informação ali flui de pensamento, né? Como é que é a linha de raciocínio daquela informação. Também você desenvolve a habilidade de fazer análise de conhecimento, analisar aquele conhecimento, aquela informação de forma mais profunda, pegar mais detalhes sem se sobrecarregar e ter mais eficiência. Também você desenvolve a habilidade de síntese, você aprende a sintetizar melhor as informações, filtrar, tirar os excessos e ficar com aquilo que realmente é essencial, é fundamental no seu processo evolutivo. Também a organização e estruturação da informação. Você consegue organizar e estruturar melhor qualquer tipo de conhecimento e aplicar ele melhor na hora que você mais precisa. E também você aprende desenvolve a capacidade de compreensão, uma compreensão mais profunda do que você está estudando. Você consegue entender melhor, mais a fundo. E obviamente que entendendo de maneira mais profunda, você consegue aplicar o conhecimento. E também o foco e a concentração. Pelo fato de você analisar, filtrar, né, você aumenta a percepção daquele conteúdo, você organiza ele melhor, obviamente, e você consegue focar e concentrar mais, porque você pega as informações principais. E também trabalha a memória, porque memória também depende de organização. Por exemplo, se você tem uma casa bem organizada, você sabe onde é que está cada item da sua casa. Se você tem, por exemplo, o guarda-roupa bem organizado, você sabe onde é que está cada peça de roupa do seu guarda-roupa. Você não precisa ficar procurando onde está uma peça de roupa X ou Y. Você sabe onde está cada uma. Mesma coisa a geladeira. Se ela estiver bem organizada, setoriada, você vai saber onde está cada item, cada alimento dentro da sua geladeira. O cérebro precisa disso. Ele precisa de uma boa organização. E o método tradicional de anotar, linear, ele não traz essa organização. O mapa mental, sim, através da gestão do conhecimento. Aqui nós temos, por exemplo, uma informação que é paisagem climatobotânica. São os tipos de climas que nós temos no Brasil. Esse método de anotações, como eu já falei, ele não é eficaz para você aprender. Porque as informações elas estão de forma linear. No parágrafo tem muita informação junto, tem muitos detalhes que fica difícil de perceber quais são esses detalhes. Quando você aplica esse conteúdo, fazendo, por exemplo, a leitura, sublinhando as informações mais importantes, aí você vai aplicar um método chamado 80-20 ou 20 por 80, que é a teoria de Pareto, ou o princípio de Pareto. Pareto foi um economista italiano que, na época dele, ele percebeu que 80% da riqueza da Itália se concentrava na mão de 20% da população. Essa teoria dele, ela é aplicada hoje em várias áreas. Ela é aplicada na engenharia civil, na arquitetura, é aplicada hoje em estilos de vida minimalistas ou essencialistas e ela é aplicada inclusive na área do estudo. Quanto mais você anota, menos você aprende. Então você tem que inverter essa balança. Quanto menos você anota, mais você aprende com qualidade. Então o segredo não é anotar tudo, porque quando você lê um texto como esse, 100% da informação já está no inconsciente. Só que você precisa lembrar de tudo? Não, você precisa lembrar da essência que é 20%. Então você só precisa anotar 20%, porque o resto já está no seu inconsciente armazenado. Quando você faz o mapa mental aplicando essa teoria de Pareto, o princípio de Pareto,
você anotando só 20%, você consegue lembrar do restante da informação, mesmo não tendo anotado, porque está no inconsciente e esse mapa puxa as informações que estão associadas. Essa é uma grande vantagem de usar o mapa mental. Por exemplo, esse texto que eu acabei de te mostrar agora está aqui em forma de mapa mental, resumido em 20%. Né? O suficiente para você lembrar de toda a informação do texto, a informação que é mais essencial. Só que tem um outro detalhe, que na hora de fazer o mapa mental, você tem que usar mais cores, não pode ser só uma cor. Né? Lembra que nós falamos no módulo passado que o cérebro precisa de imagens coloridas para associar, né? Além da organização. Já na organização, você já pode utilizar mais cores para poder melhorar seu cognitivo. Tem um estudo que foi feito pela Universidade de Illinois, né? Eu trouxe aí na outro módulo, né? Que eles perceberam aí que melhora em 40% a leitura, 68% o aprendizado e 73% a compreensão, quando você explora as cores nos seus estudos, tanto no que você vê quanto no que você escreve. Então, o mapa mental, como você está vendo aí de climatobotânica, você vai fazer igual esse mapa mental. Depois de pronto, você vai colorir. Ao colorir, você já percebe aí que fica mais leve, fica mais eficiente, você consegue aprender com mais facilidade. Então, você vai aplicar cores ao mapa mental para poder facilitar seu aprendizado. Outra coisa sobre o detalhe aqui de como fazer o mapa mental. Ele é feito no sentido horário. Então, começa do lado direito superior e você vai até o lado esquerdo superior, colocando primeiro os tópicos, depois na frente dos tópicos os subtópicos, de cima para baixo, da esquerda para a direita. Depois do outro lado, de cima para baixo, da direita para a esquerda, tá? Então é assim que funciona. Do lado direito, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e do outro lado já de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então inverte um pouquinho. Mas nós vamos fazer isso na prática agora. Eu vou te mostrar como é que faz, para você entender a dinâmica do mapa mental. Então aqui eu tenho um aplicativo de mapa mental, eu vou ceder esse aplicativo para você instalar no computador. Ele é o melhor sistema de mapeamento, inclusive é do próprio Tony Buzan, foi um psicólogo inglês quem desenvolveu o método de mapa mental, depois que ele descobriu como é que o cérebro nosso funciona cognitivamente no processo de estrutura de informações, e ele desenvolveu esse aplicativo. Primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: as informações nos textos, nos livros, elas se encontram de cima para baixo. Só que as informações na vida, elas não partem de cima para baixo. Elas partem geralmente do centro para as extremidades. Igual uma cidade, ela começa na parte central, né, geralmente uma praça e com as casas em volta, depois vai expandindo para as periferias. Toda informação também começa assim, de um tema central, de um assunto principal e vai se expandindo. A mesma coisa que o coração, né? Contração, ele faz o processo de sístoles e diástoles. Expansão, o universo também faz esse mesmo movimento de expansão. Então, na hora de fazer o mapa mental, a primeira coisa que você vai fazer, lá no nosso slide está lá, substantivo, né? Esse é o conteúdo que a gente vai mapear. Embaixo tem o conceito, logo embaixo da palavra substantivo, depois tem os tipos de substantivos. Nós vamos analisar o conteúdo, igual nós analisamos aqui. Título, substantivo, conceito de substantivos, tipos de substantivo, cada um tem um conceito e exemplos. Agora que eu percebi a estrutura, eu vou reestruturar essa estrutura em mapa mental. Então vamos para o aplicativo. Primeira coisa que a gente vai colocar no centro dele, que ele já está no ponto de começar e ele começa pelo centro, eu vou colocar aí a palavra substantivo, que é o tema principal desse mapa, né, desse conteúdo. Substantivo. Vou colocar de letra maiúscula. Depois que eu coloquei aqui, eu posso vir aqui nessa caixinha e colocar o centro de cor branca. Enter, ele já vai abrir a próxima caixinha, ele já vai fazer no sentido horário. Então, nós vamos colocar primeiro aí, vai ser o conceito, né? Conceito de substantivo. Então, a palavra conceito vai ser a primeira coisa que a gente vai colocar como tópico. Conceito. Ctrl B para negritar, Enter, ele já vai abrir a próxima caixinha, eu vou colocar o próximo item que vai ser concreto, substantivo concreto. Então, coloca aqui, concreto. Ctrl B, Enter, ele abre a próxima caixinha. Próximo item vai ser abstrato. Então, eu vou colocar abstrato, estou colocando tema central e tópicos
de caixa alta, né, ou de letra maiúscula e negritando, depois eu vou para os subtópicos. Abstrato, Enter, Ctrl B, Enter. Depois nós temos aí simples e composto, simples, Enter, Ctrl B, Enter, composto, Enter, Ctrl B, composto, primitivo, derivado comum, primitivo, derivado comum, próprio e coletivo. Coletivo. Então, lembrando aí, né, os comandos desse programa. Enter, ele abre, primeiro você já escreve no centro a palavra substantivo, depois da Enter ele já abre o tópico, escreve, Enter, Ctrl B para negritar, Enter de novo ele já abre o próximo tópico e assim por diante. Como vocês perceberam, ficou mais tópicos para o lado esquerdo que para o direito. Aí você vai agora aqui na aba, em View, vem na opção Balance, que ele vai balancear o mapa, vai colocar a mesma quantidade para um lado e para o outro, vai balancear o mapa e tem que ter esse balanço visual. Depois você vai clicar aqui Ctrl A, digitar Ctrl A, ele vai selecionar tudo e você vem aqui em Format, que é formatar, vai aqui em Topic Shape e coloca linhas para tirar as caixinhas. Depois vem aqui Topic Line e você coloca arqueado ou outro que você gostar. Eu prefiro arqueado. Vou dar um zoom aqui. Temos aí todos eles. Está tudo de preto, né? Eu vou colocar cada um de uma cor diferente. Então eu venho aqui agora em conceito. Primeiro substantivo eu vou colocar de vermelho. E depois eu vou em conceito e coloco de vermelho a palavra também. Então na letra A eu coloco cor na palavra. E venho aqui no pincel, coloco a cor também de vermelho para indicar a linha de raciocínio aqui, que é o conceito, né? De acordo com o substantivo. Então, substantivo e conceito de vermelho. Concreto, eu vou colocar, por exemplo, de azul a letra. E aqui eu vou colocar a linha de azul também. Depois, abstrato, vou colocar de verde e vou colocar a linha de verde. Depois eu vou aqui para simples, vou colocar de lilás e a linha lilás. Composto, vou colocar de rosa e a linha rosa. Primitivo, vou colocar de laranja e a linha laranja. Derivado, vou colocar de marrom e a linha marrom. Comum, vou deixar de preto mesmo. E agora próprio, eu vou repetir a segunda cor para frente. Concreto, né, que está de azul, vou colocar aqui também de azul. E a linha azul. Coletivo, próximo aqui foi verde, vou colocar também letras verdes e linha verde. Pronto, aí fica tudo coloridinho, bem indicado. Agora que eu já coloquei as cores, eu vou colocar o resto das informações. Eu volto lá para o conteúdo original. Primeiro eu vou mapear aí o substantivo, né? Vou ler e vou sublinhar, vou diminuir as informações, filtrar e depois reestruturar no mapa mental. Então nós temos aí substantivos, são palavras que usamos para nomear seres e coisas, possuem classificação e flexionam em gênero, número e grau. O que eu percebi aqui? Eu percebi que nós temos aí, para que o conceito substantivo dá para filtrar para nomear, flexionar, aliás, classificar e flexionar. Nomear seres e coisas, classificar são os tipos de substantivo e flexionar em gênero, número e grau. Então, eu vou reestruturar isso no mapa mental.
Então aqui no conceito, dou um clique, tem uma tecla chamada Insert, eu teclo nela, que ela vai fazer mais para frente. Aí coloco aqui, por exemplo, nomear, Insert, seres, Enter, Enter, seres e coisas. Clico aqui de novo em nomear, Enter, que ele faz sempre paralelo. Nomear, classificar, Enter, de novo. E agora flexionar. Insert, gênero, Enter, número, Enter, grau. Pronto, agora que eu já tenho mapeado, eu vou aqui, seleciono tudo, vou aqui em caixinha, vou aqui em linha e vou aqui no topic line e coloco arqueado. Pronto. Fica mais organizado. Percebe a diferença do textual? Olha só a diferença do textual para o mapa mental. Fica muito mais organizado e mais objetivo e diminui informações desnecessárias. Vamos agora a concreto. Em concreto nós temos aí quando tratam de coisas reais ou tidas como reais. Tenta achar uma palavra-chave ou uma frase-chave para poder diminuir o conceito ou as informações que você lê. Por exemplo, concreto trata de coisas reais ou tidas como reais? Reais. Tido como real é a mesma coisa que real. Então a palavra real ela já é a palavra-chave que define o conceito. Então eu venho aqui na frente, clico em concreto, dou um insert, coloco aqui concreto, real. Insert, vou colocar exemplos. Deixa eu ver lá quais os exemplos nós temos. Homem, menina, lobisomem e fada. Homem é real, menina é real, lobisomem e fada é tido como real. Então vou fazer assim como exemplo. Vou colocar aqui homem, enter, fada. Vou colocar de minúsculo aqui, homem e fada. Então, homem é real e fada é tido como real. Só de ver esses dois eu já lembro do conceito que eu nem precisei anotar, que é também tido como real. Percebe também como que fica mais interessante? Ctrl A, selecionei tudo e vou agora em linha e coloco, tiro aqui a caixinha. Clico aqui fora, clico aqui em abstrato para poder fazer. Faço a mesma coisa com os próximos. Então, abstrato, quando tratam de estados e qualidades, sentimentos e ações. Tem 4 definições, eu vou colocar as 4 definições. Então, vai ser estado, né? Estado, qualidade, sentimento e ação. Exemplos. Nós temos aí estado, vida, qualidade, beleza, sentimento, felicidade, ação, esforço. Então, volto ao primeiro, estado, insert, estado, vida, vem para o próximo, insert, qualidade, beleza, vamos para o próximo, insert, sentimento, felicidade, vem para o próximo, insert, esforço. Seleciono tudo, Ctrl A, vou aqui em Topic Line, coloco arqueado e aqui em Topic Shape coloco só a linha. Ótimo, vem agora para o simples. Vou fazer quase todo o mapa, só uma parte para vocês entenderem mais outras coisas da dinâmica do mapa mental que eu quero trazer para vocês. Então vamos lá, simples. Quando formados por um só radical. Eu suprimiria para só um radical. Exemplo, couve-flor não, flor, tempo e chuva. Então, simples. Um radical, formado por um radical. Insert, flor, enter, chuva, enter. Ctrl A, seleciono tudo, tiro a caixinha, linha arqueada. Composto, insert, volto lá no conteúdo,
Composto, quando possui mais de um radical, mais de um. Exemplo, couve-flor, passatempo, guarda-chuva. Volto lá e faço a mesma coisa. Composto, mais radicais, perdão, vou colocar aqui o sinal de mais radicais. Exemplo, couve, flor com hífen, passatempo sem hífen, enter de novo. Vou colocar mais um exemplo, pé de moleque com 3 radicais. Ctrl A, seleciono tudo, linha arqueada e sem a caixinha. Agora vamos aqui para o outro lado aqui, o lado esquerdo, né? Primitivo. Primitivo, quando não derivam de outra palavra da língua portuguesa. Então vou colocar lá não deriva, né? Insert, não deriva, enter. Aqui eu vou dar uma olhada, tem exemplos, né? Primitivo, pedra, ferro, porta. Vou colocar aqui insert, pedra e ferro. Ctrl A. Ctrl A, seleciono tudo. Tira a caixinha, linha arqueada. Depois vem para derivado. Derivado, quando derivam de outra palavra da língua portuguesa. Então, deriva. Exemplo, pedreira, pedreiro, ferreiro e portaria. Então, derivado, conceito, deriva, insert, pedreiro e ferreiro, enter, ferreiro. Ctrl A, seleciono tudo, linha arqueada, sem a caixinha. Agora aqui eu posso fazer isso aqui, ó, relationship, eu dou um clique, solto, dou um clique em derivado, solto, dou um clique em primitivo, solto. Tem essa amarelinha aqui, ó, que é para você regular essa linha pontilhada. Clica, mantém, arrasta e dou 2 cliques aqui no meio dela para poder trocar, por exemplo, de cor, né? Porque ali o original é marrom, vou colocar de marrom, ok. Então aqui, estou indicando que a palavra derivada, ela vem da primitiva. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse pedreiro. Vem aqui, relationship, essa setinha pontilhada, dou um clique, solto. Um clique em pedreiro, solto. Um clique em pedra, solto. Vou aqui clicar, manter clicado e diminuir no amarelinho. Aqui também. 2 cliques no meio aqui da setinha pontilhada, troco de cor para marrom. Para indicar a correlação. Pedreiro vem de pedra. Vou fazer a mesma coisa com o ferreiro. Relationship, dou um clique em ferreiro, solta, um clique em ferro, solta. Aqui você regula, aqui também regula. 2 cliques na setinha, cor marrom. Ok. Dou um clique fora, tá aí. Derivado deriva de primitivo, pedreiro deriva de pedra, ferreiro deriva de ferro, tá? Comum, quando se referem a seres da mesma espécie sem especificá-los, mesma espécie. Então, insert, mesma espécie, enter, insert, exemplo, país, cidade, pessoa. Vou colocar país, enter, cidade. Ctrl A, seleciono tudo, linha arqueada, sem caixinha. Próprio. Próprio nós temos aqui, quando se referem a seres, pessoas, entidades determinados. Vou colocar determinados. São escritos sempre com inicial maiúscula. Então, determinados, ou determinado no singular, insert. Vou colocar agora já exemplos. Brasil, Santos, João e Deus. Vou colocar Brasil e Deus. Brasil, enter,
Deus. Observe uma coisa, todos os outros exemplos não tem letra maiúscula, só aquele próprio tem letra maiúscula. Aí lembra que a palavra própria ela é escrita com letra maiúscula, que está anotado lá no conteúdo do conceito, mas não precisa anotar, já fica mais fácil de lembrar por aqui. Ctrl A, seleciono tudo, linhas arqueadas, sem caixinha. E por último aqui, coletivo, insert, conceito. Quando se refere a conjunto de seres da mesma espécie, então o conceito vai ser conjunto, insert, exemplo de palavras, álbum, biblioteca, código. Então, vou colocar aqui álbum e biblioteca. Ctrl A, seleciono tudo, linhas arqueadas e sem caixinha. Pronto, nosso mapa mental vai ficar assim. Já está mais ou menos balanceado. Posso só arrastar isso aqui para cá para ficar mais balanceado. Pronto, está balanceado o nosso mapa, coloridinho, mais fácil de entender. Posso negritar isso aqui, ó, clico e arrasto rápido aqui de fora para dentro, Ctrl B, negritar. Posso fazer isso com os outros tópicos também, que são os conceitos, ó, negritando os conceitos. Posso fazer isso também, só para vocês entenderem. Beleza, voltamos aqui no nosso slide. Essa aqui seria a segunda parte, que é flexionar em gênero, número e grau. Então, gênero masculino, feminino, epíceno, sobrecomum, comum de dois gêneros. Vou fazer só esse aqui, ó, que é nessa parte aqui, ó, gênero masculino, enter, feminino, enter, epícenos, enter, sobrecomum, enter e comum de dois gêneros. Pronto. Masculino, quando podem ser precedidos os artigos o ou os. Então aqui na frente aqui de masculino, o, enter, os. Feminino, quando podem ser precedidos os artigos a ou as. Então, feminino, insert a, enter, as. Então aqui é só para você entender como é que faz, tá? Agora que você já peguei, aqui também você pode fazer isso aqui, ó, para poder visualizar melhor o mapa. Vai aqui na barra de ferramentas, botão do lado direito do mouse, clica aqui na última opção e você diminui a borda, tira a borda para poder ficar só o mapa mental para você utilizar. Então fica mais eficiente dessa maneira. Tá? Depois de você fazer esse mapeamento, você já tem aqui o mapa mental completo para você visualizar e estudar por ele. Voltando para o nosso slide, então o nosso mapa mental ficou assim, né? Como eu fiz lá agora no aplicativo de mapas mentais para você utilizar. Mapa mental pronto, é bom utilizar para poder estudar? Depende, né? Se o mapa mental estiver bem organizadinho, né, e você tem pouco tempo para estudar, não dá tempo de ficar usando mapa mental, aí sim você pode usar o mapa mental, né, já pronto. Você pode pegar o mapa mental e filtrar ele, né? Aí ajuda você a ganhar tempo. Por exemplo, esse mapa mental aqui de direita eu peguei na internet. Eu peguei ele e reestruturei, então ele ficou assim, mais sintético. Então, na hora que você refaz o mapa mental, se ele não estiver muito bem organizado, já é um estudo, otimização e avanço no processo de aprendizado. Você pode usar assim. Então, o que você vai fazer agora que você aprendeu como faz gestão do conhecimento e mapas mentais? Agora você vai pôr em prática, tá? Põe em prática esse conteúdo, escreva aqui as dúvidas que você tiver, que eu vou tirar as suas dúvidas. Então, pratique. Quanto mais você praticar, mais habilidade você vai ter de análise, de síntese, de estruturação do conhecimento e, logo em seguida, aplicabilidade desse conhecimento. Um grande abraço, te vejo no próximo módulo.